STM nega pedido de liberdade aos militares presos após morte de homem em carro atingido com 80 tiros no Rio. Justiça determina que Vale adote medidas de segurança para as barragens Galego e Dique da Pilha 1 em Sabará. Mantida a atividade da barragem de Laranjeiras, responsável pela contenção de rejeitos da mina de Brucutu. Justiça Federal dá prazo para a contratação de médicos peritos em agências do INSS no sudeste do Tocantins. O MPF denunciou a impossibilidade de fazer perícias nas agências por causa da falta dos profissionais. E caso de exame com resultado equivocado acaba na justiça. Enquanto estava grávida, uma mulher também recebeu um diagnóstico falso positivo para o HIV. Depois do parto, ela foi submetida ao tratamento e tomou por 3 anos uma medicação para evitar a proliferação do vírus. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro do Superior Tribunal Militar e general do Exército, Lúcio Mário de Barros Góes, rejeitou nesta sexta-feira o pedido de liberdade feito pelos 9 militares presos por envolvimento na morte de um músico no Rio de Janeiro após o carro dele ter sido fuzilado. O ministro não viu ilegalidade nas prisões que pudesse levar a solturas. No último fim de semana, Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, morreu após o carro em que ele estava a levar 80 tiros. Segundo a polícia, tudo indica que os tiros partiram de militares do Exército. Na última quarta, a juíza Mariana Campos, da primeira auditoria da Justiça Militar, manteve a prisão de 9 dos 10 militares detidos por participação no episódio após uma audiência de custódia. Ao decidir sobre o pedido de liberdade dos 9 militares, o general Lúcio Góes, do STM, considerou que a juíza entendeu que foram desrespeitadas as regras de conduta militar. Por esse motivo, manteve a prisão preventiva dos 9 suspeitos. E a Justiça em Minas Gerais expediu liminar para obrigar a Vale a adotar medidas de segurança para as barragens Galego e Dique da Pilha 1, que ficam na mina Córrego do Meio, em Sabará. Entre as obrigações está a contratação de uma auditoria técnica independente para a produção de um relatório sobre a estabilidade da barragem. Quem tem mais informações sobre essa decisão para a gente é a repórter Daiane Garcês. Boa noite, Daiane. Boa noite, Érica, William e todos que acompanham a TV Justiça nesta sexta-feira. Exatamente, além desta auditoria, há uma lista bem extensa, mas alguns pontos são principais. Primeiro, caso haja necessidade de retirar esses moradores que estão nas proximidades da barragem, a Vale deve imediatamente informar qual é o local para onde essas pessoas vão ser levadas. Além disso, a empresa deve adotar todas as medidas necessárias para resgatar e preservar os animais que vivem na região e também os bens culturais. Bom, hoje existe um risco, mas se esse risco por algum motivo aumentar, a Vale deve informar imediatamente isso aos órgãos competentes. E quais órgãos seriam esses? Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, são órgãos que atuam intensamente nessas situações. E, além disso, tem mais. A Justiça aceitou o pedido do Ministério Público de Minas Gerais, que pediu para interromper toda e qualquer atividade que possa comprometer a estrutura. Érica. Daiane, em uma outra decisão também da Justiça de Minas, a Justiça decidiu aí manter o funcionamento da barragem de Laranjeiras, é isso? Isso, Érica, exatamente isso. Mas para entender essa manutenção do funcionamento que foi dado pelo juiz, é preciso relembrar uma decisão do dia 18 de março. Foi quando o juiz decidiu que o funcionamento deve continuar, porque a Vale apresentou todos os documentos dizendo que a barragem de Laranjeiras não está numa zona de atenção. Além disso, essa documentação informou que não se trata de uma barragem construída pelo método amontante. Que método é esse? É aquele bem convencional, muito questionado, em que os alteamentos ficam apoiados nos próprios rejeitos que ficam depositados nos reservatórios. O Ministério Público de Minas Gerais disse que todas essas informações apresentadas pela Vale, que buscam comprovar toda essa estabilidade, elas não merecem credibilidade. Informações, palavras do Ministério Público, mas com base nos próprios fundamentos apresentados no dia 18 de março, o juiz decidiu manter o funcionamento. Érica e William. Obrigado, Daiane. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça condenou Lauro Falcão Carneiro, ex-prefeito de Riachão do Jacuípe, na Bahia, por improbidade administrativa. Ele é acusado de ter desviado mais de R$40 mil do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A investigação feita pelo Ministério Público Federal
apontou superfaturamento e contratação ilegal de mão de obra para a construção de um centro de referência e assistência social em 2007 em Riachão do Jacuípe, na Bahia. Prefeito na época, Lauro Falcão recebeu para a obra R$ 250 mil do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Além de contratar pedreiros e serventes diretamente, sem licitação, Lauro Falcão pagou valores 226% acima dos praticados pelo mercado. O ex-prefeito foi condenado a devolver para os cofres públicos R$ 41 mil, além de pagar multa de R$ 10 mil e ter os direitos políticos cassados por 5 anos. Ele ainda pode recorrer da decisão. A Justiça Federal determinou prazo para a contratação de médicos peritos em agências do INSS no sudeste do Tocantins. As agências do INSS das cidades de Arraias e Dianópolis têm 30 dias para realizar edital de credenciamento ou de contratação por prazo determinado de médicos peritos para atenderem temporariamente a demanda nessas duas unidades. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. O MPF denunciou a impossibilidade de fazer perícias nas agências por causa da falta dos profissionais. Os segurados precisavam ir para outros locais para conseguir atendimento e nem todos têm condições financeiras ou de saúde para se deslocar. A Justiça Federal do Tocantins considerou inaceitável a situação e, além de determinar o prazo de 1 mês para a contratação temporária, estipulou 6 meses para a realização de concurso público para as vagas em caráter definitivo. Em caso de descumprimento da decisão, uma multa diária no valor de R$ 1.000 será aplicada. E no próximo bloco, o que você faria se recebesse um diagnóstico médico equivocado? Você se destrói. Entendeu? Porque você passa um filme na sua vida de tudo que você fez, o que você errou. O Supremo Tribunal Federal divulgou há pouco o calendário de sessões do segundo semestre de 2019, também temas que vão ser retomados até junho. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Priscila Miziano. Vamos falar com ela. Boa noite, Priscila. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite a todos. O Supremo vai julgar temas de grande repercussão. No dia 8 de maio, está previsto o julgamento de processos que tratam da constitucionalidade de transporte com uso de aplicativos. Na mesma data, o STF deve decidir sobre correções monetárias nas condenações da Fazenda Pública. Já no dia seguinte, será julgada a constitucionalidade do decreto presidencial que trata sobre o indulto natalino. Em junho, os ministros devem retomar a análise de 8 ações que tratam da legalidade de alguns artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal. No segundo semestre, estão previstas 41 sessões, uma a mais do que o mesmo período do ano passado. Vem muita coisa por aí. Érica, William. Obrigado, Priscila. Imagine só receber um diagnóstico errado e ainda ter que fazer um tratamento que não era preciso. Vamos ver agora na reportagem de Diego Sombra como a Justiça pode ajudar em casos como este. O que você faria se recebesse um diagnóstico errado? Este homem, que prefere não mostrar o rosto, passou por essa situação. Em 2014, ele fez um teste de HIV. O resultado deu positivo, mas o paciente não tinha o vírus. Você se destrói. Entendeu? Porque você passa um filme na sua vida de tudo que você fez, o que você errou. O engano só foi esclarecido tempos depois, quando os testes foram refeitos. O paciente já tinha sido até medicado. O susto traumatizou o jovem e deixou sequelas. Em 3 meses eu pulei de 90 quilos para 140 quilos. Eu tive, até hoje, por exemplo, eu sofro consequências por causa do coquetel. Né? Eu tenho enjoos terríveis. Entendeu? Eu sofro hoje de refluxo, assim, constante. Um caso parecido ocorreu em Araxá, município de Minas Gerais. Enquanto estava grávida, uma mulher também recebeu um diagnóstico falso positivo para o HIV. Depois do parto, ela foi submetida ao tratamento e tomou por 3 anos uma medicação para evitar a proliferação do vírus. Só então a paciente fez outro exame e descobriu
que era saudável. Diante do equívoco e dos transtornos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que o município de Araxá deve pagar uma indenização por danos morais no valor de R$30 mil à mulher e à filha dela. De acordo com esta advogada, a depender do caso, o paciente diagnosticado de maneira errada pode receber ainda reparação por danos materiais e entrar com a chamada ação de perda de uma chance. É quando, vamos usar um exemplo, a pessoa teve diagnóstico de leucemia. Mas, a bem da verdade, ela não tinha leucemia, ela tinha HIV. E aí é só um exemplo hipotético. Ela, durante um ano, fez o tratamento de leucemia. Mas depois de um ano ela descobre que, na verdade, ela tinha HIV. Durante esse um ano que ela poderia estar se tratando da doença correta e se tratou da doença errada, ela perdeu a chance, talvez, inclusive, de minimizar os danos que a doença poderia vir a causar. Então, isso normalmente é revertido em cunho pecuniário, porque a gente não consegue voltar no tempo, não tem como fazer a pessoa se retratar disso. Então, mas é uma outra vertente, que não se confunde nem com dano material, nem com dano moral. Nem todo mundo sabe, mas alguns fatores podem sim alterar o resultado de um exame. Gravidez, doença autoimune e infecção viral aguda são alguns deles. Justamente por isso, este médico infectologista ressalta a importância do teste confirmatório. Acreditar no primeiro diagnóstico, nem pensar. O exame de laboratório é um exame complementar. Então, o médico ele pede esse exame quando ele faz uma suspeita clínica. Depois de conversar com o paciente, depois de examinar o paciente, ele levanta uma hipótese diagnóstica e solicita o exame para fazer diagnóstico. Só que, em alguns casos, alguns exames, por exemplo, que são feitos com um método que se chama ELISA, eles podem vir em falso positivo. Por isso que é importante se confirmar esse diagnóstico, tanto pela clínica do paciente como por outro exame. O Superior Tribunal Militar condenou 4 militares por desvio de combustível em um posto de abastecimento do Quartel-General do Exército em Brasília. Os envolvidos foram presos em flagrante, desviando o combustível de viaturas oficiais para um carro de civis. Entre os envolvidos estava um sargento do Exército, responsável pelo posto de combustível e abastecimento. De acordo com a denúncia, o grupo, composto por 4 militares, criou uma rotina para o desvio. Segundo relatos de testemunhas, em apenas um dia, houve o abastecimento irregular de cerca de 1.000 litros de gasolina. A perícia concluiu que em apenas um semestre houve saídas não comprovadas de gasolina que chegaram a 12.000 litros, o que corresponde a um prejuízo de quase R$30 mil à administração militar. Após a condenação em primeira instância, o ex-sargento recorreu ao Superior Tribunal Militar. Ele questionou a pena de 3 anos de reclusão, argumentando as alterações do Código Penal Militar contidas na Lei 13.491. Já o Ministério Público Militar solicitou o aumento da pena para os condenados pelo crime de peculato e a condenação para os outros 2 militares que também participaram do esquema de desvio de combustível. O ministro Odilson Sampaio Benzi, relator do caso, ressaltou que a referida lei apenas ampliou as condutas consideradas crimes militares, sem anular as normas contidas no Código Castrense. Ele acatou os argumentos apresentados pelo Ministério Público Militar e aumentou as penas dos envolvidos, condenando ainda os outros 2 militares absolvidos em primeira instância. Isso porque, além de se contrapor às demais provas, o depoimento do ex-soldado apenas afirma que o ex-cabo autorizou o abastecimento de combustível de forma irregular, sem apresentação de fichas financeiras. O Tribunal de Justiça da Paraíba concluiu a primeira fase de implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Chegou ao fim a primeira fase de inserção dos dados dos processos de execução penal. 100% dos processos foram digitalizados e cadastrados e 50% implantados no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o CEU. Foram 6.000 processos digitalizados, eis que os outros processos já tramitavam no meio virtual. 100% dos processos cadastrados, aproximadamente 27.000 processos já cadastrados e 50% desses processos já foram devidamente implantados. O juiz Carlos Neves acredita na agilidade que o sistema unificado irá trazer para usuários internos e externos, sobretudo com relação aos benefícios carcerários. Diante da otimização do próprio sistema, que traz ferramentas que permitem a concessão da progressão do regime, do livramento condicional, da extinção da pena quase que em tempo real à data que garante esse direito, isso vai criar um novo horizonte
dentro da execução penal. O desembargador Joás de Brito, coordenador do Grupo de Monitoramento de Fiscalização do Sistema Carcerário GMF, lembrou que a implantação do CEU ainda terá continuidade. Isso foi uma grande vitória, uma equipe que trabalhou muito bem, foi um esforço hercúleo do tribunal. Todos nós sabemos as dificuldades enfrentadas pelo tribunal, mas houve uma determinação, tanto da minha parte enquanto coordenador do GMF, como do presidente do Tribunal de Justiça e de todos os empenhados. O diretor do Fórum Criminal da capital, o juiz Adilson Fabrício, explicou a logística montada em prol dos trabalhos desempenhados. Conseguimos montar 50 computadores com seus respectivos scanners e se começou a fazer a implantação, cadeiras, tudo isso envolve uma infraestrutura grande. Então o Fórum Criminal fez a sua parte, que foi exatamente disponibilizar o espaço e todo o equipamento aqui que foi montado para fazer a implantação. Alisson de Sá Ponce Leon, um dos 94 servidores que trabalharam na implantação do sistema, valorizou a atuação do trabalho em equipe, bem como dos resultados obtidos. Todos nós nos unimos, diante das dificuldades conseguimos fazer um bom trabalho que foi tão bem reconhecido pelo pessoal do CNJ e pela presidência do Tribunal de Justiça. E no próximo bloco, a Receita Federal pode emitir CPF de mulher brasileira que morreu na Venezuela. A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, concluiu que a concessão do CPF poderia ser flexibilizada, uma vez que a situação na Venezuela é de anormalidade institucional. Você já fez a declaração do imposto de renda? Sabia que você pode doar parte do tributo para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade? Essa é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. E agora os tribunais de todo o país têm incentivado o cidadão a contribuir. É bem simples participar do Declare Seu Amor e ajudar meninos e meninas em situação de vulnerabilidade. Podem doar os contribuintes optantes do modelo completo da declaração de imposto de renda. Depois de fazer as deduções legais, basta clicar na opção Doações e escolher qual fundo da infância e da adolescência será beneficiado. Na sequência, o sistema já vai gerar um DARF, documento de arrecadação com a data de pagamento. A doação é limitada a 3% do valor do imposto. O Tribunal de Justiça de Rondônia é um dos que tem abraçado a causa e ido atrás de doadores. No município mais populoso de Rondônia, Ji-Paraná, os moradores se envolveram tanto que o índice na arrecadação aumentou de 2017 a 2018 em 43%. Dinheiro que foi para instituições de ensino, atividades culturais e musicais e também centros de internação. Nós estamos destinando aquilo que ele pagaria para o leão, aquilo que ele pagaria de imposto de renda, nós estamos destinando, pedindo que ele destine parte para a criança e o adolescente. Na própria declaração de renda já tem um campo específico de destinações para criança e adolescente, para o ECA, Só clicar, o próprio sistema da Receita Federal já diz qual é o valor que cada contribuinte pode destinar. Gostou do projeto e quer saber mais? O TJ de Rondônia elaborou uma cartilha que tem todas as informações. Basta acessar o site www.tjro.jus.br. Declare seu amor. E o STJ permitiu que a Receita Federal emita CPF de mulher brasileira que morreu na Venezuela. A decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou se tratar de uma situação excepcional. Segundo o processo, a mulher foi casada com um cidadão venezuelano e morava há 40 anos no país vizinho. Ela não possuía CPF. A brasileira é herdeira de imóvel no Brasil e os parentes dela precisavam do documento para a tramitação do inventário. Pela legislação brasileira, o CPF é obrigatório para a expedição de certidões negativas de débito, formalidade exigida para a sucessão patrimonial.
O recurso chegou ao STJ ante a impossibilidade de os familiares obterem a autenticação dos documentos necessários para a emissão do CPF em nome da falecida. Ao analisar o pedido, a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, concluiu que a concessão do CPF poderia ser flexibilizada, uma vez que a situação na Venezuela é de anormalidade institucional. Para a magistrada, é fato notório que o país vizinho enfrenta uma grave crise, situação que evidencia a dificuldade de os familiares reunirem a documentação necessária para a partilha dos bens deixados pela mulher. Na decisão, a ministra considerou que o caso envolve direito material e que é preciso ter sensibilidade na interpretação das regras jurídicas. Sobre a burocracia de se conseguir apoio do consulado brasileiro na Venezuela para a autenticação dos documentos, a professora de Direito Internacional da Universidade de Brasília, Inês Lopes, esclarece que isso poderia ser resolvido com base na cooperação jurídica internacional. A vantagem de se ter um acordo de cooperação jurídica internacional é que as autoridades centrais designadas pelos estados podem se comunicar de acordo com as solicitações que são feitas pelos tribunais judiciais nacionais para as informações ou as provas que são necessárias ou até eventualmente um reconhecimento de uma sentença estrangeira. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê na segunda-feira. Até lá.